O caminho das virtudes, como vencer os vícios e dar os primeiros passos rumo a uma vida mais virtuosa. Ontem nós mergulhamos um pouquinho na vida de São Carlo Acutis. São Carlo Acutis, gente, tô muito feliz. Então nós vimos como um jovem comum que viveu no nosso tempo, apaixonado por tecnologia, conseguiu trilhar um caminho rumo à santidade e alcançou. O segredo não foi nascer perfeito, mas sim escolher uma vida marcada por inúmeras virtudes. Então, hoje nós vamos dar também esse passo além. Ontem nós vimos qual é o nosso objetivo de vida, que é buscar a santidade. E hoje eu vou te mostrar um mapa desse caminho. Como combater os vícios, os maus hábitos e dar os primeiros passos rumo às virtudes. Eu já te aviso que essa aula é de extrema importância, porque não tem como você buscar a santidade se você não crescer em virtudes. Não tem como ter uma vida ordenada, não tem como ter paz interior se você não buscar as virtudes. Então, pra gente entender sobre as virtudes, primeiro eu vou fazer um apanhado geral sobre os vícios, tá? Então, imagina a sua vida como um grande e belo jardim. Os vícios, os maus hábitos, são as ervas daninhas. Crescem rápido, sufocam as flores, roubam os nutrientes, deixam tudo feio, tudo vazio. Já as virtudes são como as belas flores, as árvores frutíferas. Exigem cuidado, exigem paciência, exigem esforço. Mas quando crescem, embelezam e alimentam tudo ao seu redor. E aqui está a verdade, você não consegue plantar as virtudes se primeiro não arrancar as ervas daninhas. Elas não crescem no mesmo espaço. Mas também não adianta só arrancar as ervas daninhas. Se você não plantar nada no lugar, os vícios voltam. O grande mal do nosso século é que nós vivemos hoje uma época que a gente só quer saber de facilidades. A gente quer resultado sem esforço. A gente quer crescimento sem disciplina. A gente quer santidade sem luta. Então nós vivemos atrás daquilo que é mais fácil, vivemos atrás de atalhos o tempo inteiro. E é justamente por estarmos tão acostumados a viver sob essa mentalidade de comodismo, de tudo fácil, tudo rápido, tudo pra já. Tem muita gente presa na inconstância. Então começa algo com entusiasmo, mas logo desiste porque é difícil, porque dói, porque demora, porque dá trabalho, porque exige esforço persistir até o fim naquele propósito. Sanguíneos entendem bem como é isso, né? Eu sou sanguíneo, eu entendo vocês, é difícil mesmo. Então a gente desacostumou a ter paciência e a viver o tempo do processo, dos processos. A gente quer tudo pra ontem. Tá na hora da gente parar e refletir sobre isso. Então, pra gente ter constância, não basta a gente só ter vontade. Nós precisamos crescer em virtudes para assim abafar os nossos vícios, os nossos maus hábitos. Mas como fazer isso? Primeiro vamos entender como os vícios nos aprisionam. Eles agem na nossa vida como se fossem correntes invisíveis, nos impedindo de melhorar, de avançar no crescimento espiritual e em todas as áreas da vida. Os vícios, os maus hábitos nos envolvem prometendo prazeres imediatos. Prometem liberdade, mas na verdade entregam o quê? Escravidão. Por exemplo, o vício da preguiça te rouba tempo, te impede de viver a vida que Deus sonhou pra você. O vício da vaidade te faz depender da opinião dos outros, mas no fundo só alimenta a sua insegurança. O vício da gula te domina, te tira o controle sobre si mesmo. Quem não consegue se controlar a si mesmo é mais parecido com um animal. Porque um animal que não consegue usar a razão, nós seres humanos temos a razão, foi feito para usar. Foi feito pra gente dominar os nossos primeiros impulsos, entende? O vício da luxúria também te promete prazeres imediatos, mas entrega vazio, entrega solidão. O vício da ira destrói relacionamentos, te afasta das pessoas que você mais ama. Mas Deus não quer que nós fiquemos presos aos maus hábitos, aos vícios, aos pecados capitais. Para cada veneno, tem um antídoto, que são as virtudes. Então, contra a preguiça, temos a virtude da diligência. Quanto mais diligente a pessoa é, menos preguiçosa ela é. Contra a vaidade, temos a virtude da humildade. Quanto mais humilde, menos vaidosa. Contra a gula, a temperança, o equilíbrio. Contra a luxúria, a pureza, a castidade, a modéstia. Contra a ira, a mansidão, a paciência. Então não é à toa que na FCP, na Formação Catolicismo na Prática, nós temos um módulo inteiro só sobre como conquistar as virtudes. Elas não são apenas boas qualidades, elas são como músculos, sabe? Músculos espirituais. Quanto mais você pratica, mais forte você fica. E mais você consegue se controlar, se dominar. Você já não é mais escravo das suas próprias paixões, dos seus primeiros impulsos. Não. Você toda vez agora vai parar a pensar, opa, eu não sou um animal. Eu tenho que me dominar, eu tenho que me controlar. Então, assim, a virtude é um músculo. Ninguém fica forte de um dia pro outro. Para crescer tem que treinar.
não é? No pain, no gain. Você precisa repetir, cair, levantar, sem desistir. Assim são com as virtudes também. Você não conquista a paciência da noite pro dia, do dia pra noite. Mas cada vez que você escolhe se calar, respirar, antes de retrucar alguma coisa, antes de reagir com raiva, toda vez que acontece algum pequeno infortúnio na sua vida, e você, calma, é só isso, não é grande coisa. Foi só uma xícara que caiu no chão, não preciso xingar horrores. Então você vai treinando aos pouquinhos. Cada vez que você escolhe a humildade em vez da vaidade, você tá treinando. Quanto mais você vai treinando esses músculos espirituais, mais forte você se torna na luta contra os vícios. Quanto mais virtuosa uma pessoa é, menos maus hábitos ela vai ter, entende? A lógica. Assim acontece com todos os santos. A vida dos santos é crescer em virtudes. É dominar os defeitos principais, crescendo na virtude oposta. Mas, Rai, como começar? Então, vou te dar aqui um passo a passo simples. Primeiro, reconheça o vício. Qual que é o seu vício, o seu defeito dominante, o seu mau hábito dominante hoje? Depois, qual é a virtude oposta a esse vício? Que eu preciso cultivar, que eu preciso fazer ações concretas, pequenas decisões diárias no meu dia a dia para crescer nessa virtude e assim combater essa erva daninha desse vício, desse mau hábito. Então, assim, escolha 1, 2 virtudes no máximo. Você não vai conseguir, tudo de uma vez, mas escolha qual é o seu defeito dominante hoje. Como você vai conseguir abafá-lo? Com qual virtude? E o terceiro passo é você ser constante nas pequenas coisas. A vida espiritual, ela, na maioria das vezes, não são grandes atos heróicos, gigantescos. Não, é na simplicidade do dia a dia, do cotidiano. A fidelidade no pouco, no pequeno, vai fortalecendo a sua alma para os grandes desafios, quando eles vierem, se eles vierem. Mas não fique esperando o grande desafio para ser santo. Comece nos pequenos detalhes do seu dia a dia. Então, às vezes, vocês me olham e falam, meu Deus, a Raíssa é muito virtuosa, queria ser assim, mas eu ainda tenho muitas virtudes para conquistar ainda, para avançar, e nem sempre eu fui assim também. Eu era assim antes da minha conversão. Eu uso sempre essa foto porque ela define muito bem como eu era. Então dá pra ver o quanto, assim, só de olhar, o quanto eu mudei. Essa mudança aconteceu de dentro pra fora. Ao longo desses anos eu fui me lapidando, eu fui crescendo em vida espiritual, em virtudes, em autocuidado, em busca por bons hábitos. Essa é a grande questão. Pequenas decisões diárias, não é nada muito grande virada de chave. Pequenas decisões diárias me ajudaram muito. E é por isso que eu amo esse tema, é meu tema favorito de falar. Virtudes, bons hábitos, sempre gostei, porque eu sei o quanto a minha vida mudou com eles. Não tem como a gente buscar a santidade se a gente não crescer em virtudes, se a gente não enfrentar e combater os nossos maiores vícios, os nossos maiores defeitos, os nossos maus hábitos. Espero que esteja ficando as coisas bem conectadinhas aí na cabeça de vocês. Tenho certeza que essa aula te trouxe uma clareza maior sobre a necessidade da gente combater os nossos vícios e crescer em virtudes para combatê-los. E eu tenho certeza que você não vai se esquecer da importância de cuidar do nosso jardim com frequência, todos os dias. As virtudes são os músculos, os nossos músculos da alma, que precisam ser treinados constantemente, diariamente. Na nossa próxima aula, aula 3 e última, eu vou te mostrar através dos ensinos de Santo Agostinho o quanto é importante estudarmos a doutrina católica, tá? Pra gente amadurecer a nossa fé e ter de fato uma vida ordenada, uma vida realizada. Amanhã a gente vai ver que não basta você se encher de informações, você precisa entender e depois estruturar a sua vida de um jeito que sustente esse crescimento com ações concretas e práticas no seu dia a dia, na sua rotina. Precisamos colocar em prática tudo aquilo que vamos aprendendo com a nossa fé católica e aí você vai ver as coisas mudando, as coisas acontecendo. Então já coloca na agenda amanhã, coloca despertador, porque a última aula amanhã é fundamental. E agora, assim como ontem, eu vou subir no meu Instagram um post sobre a aula de hoje. E para saber se você chegou até o final, comenta esse emoji aqui e contar qual foi o maior insight, a maior inspiração que essa aula trouxe para você. Eu vou ler todos os comentários e eu vejo vocês amanhã no nosso último encontro.